Quero convidar toda a igreja com a paz, com a santa paz do Senhor. Todo o povo que está aqui neste lugar, todo o povo que me escuta agora lá em casa, através da gravação deste vídeo. Que o amor de Jesus seja sobre as nossas vidas. Amém? João capítulo 1. João capítulo 1, eu quero ler os versos 1 ao 4 e depois o verso 14. João 1, os versos 1 ao 4 e depois o verso 14. Toda a igreja abra a sua Bíblia. E com este texto eu queria dar continuidade à nossa aquela pequena série de mensagens sobre a glória de Cristo. A glória de Cristo. Ver e desfrutar a glória de Cristo. E hoje eu queria falar convosco sobre o que é e o que produz. Ver e desfrutar a glória de Cristo. O que é isso? E o que é que Ele produz na nossa vida, na vida de cada um. João 1, do verso 1 ao 4, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Eu vou ler novamente o verso 14, porque ele é a base da nossa mensagem de hoje. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, liberte as nossas mentes, levando cativo todos os pensamentos que possam atrapalhar a recepção desta palavra, desta mensagem. Que seja assim, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja o Senhor meu Pai, agradáveis na Tua presença. Em nome de Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória. Amém e glória a Deus. O Evangelho de João é talvez uma das histórias mais bonitas de amor que Deus escreveu através de um homem. E nesta passagem que nós lemos, nós vemos o amor de Deus. Nós vemos a declaração de amor de Deus pelos homens, pela sua criação. Nós vemos o amor de Deus pela sua própria obra, obra das suas mãos. E por que é que Deus utiliza João para nos transmitir esta declaração da suprema excelência, forma de demonstrar amor da parte de Deus? Para que é que Ele fez isso? Por que é que nós temos essa declaração nas nossas mãos? Porque Deus quis exibir a sua própria glória através de Cristo Jesus. Deus quis exibir a sua própria glória através do seu Filho Jesus Cristo aos homens. E temos duas perguntas. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Cristo? A glória de Deus e a glória de Cristo é uma só. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falar da glória de Cristo, falar da glória de Deus, é falarmos da mesma coisa. Mas nós devemos pensar porque é que devemos buscar intensamente ver e desfrutar da glória de Cristo. O que é que isso vai influenciar na minha vida? O que é que isso vai influenciar na sua vida? O que é que vai mudar? O que é que isso vai produzir? Se você ver aí no verso 14, João diz, no final do verso 14, vimos a sua glória. Como é possível, pastor? Como é possível João ter escrito uma coisa dessas se Cristo
ainda na terra, ele não estava glorificado. Ele não tinha sido ainda glorificado. Ele foi sendo glorificado pelo Pai através da sua vida. E só nos últimos 3 anos e qualquer coisa da sua vida é que a glória do Pai no Filho foi mais evidente. Mas João diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é que o João viu? O que é que os primeiros discípulos viram? E é isso que hoje vamos ver. Eu só queria salientar aqui, abrir um parênteses, a dizer que esta série da Glória de Cristo, eu sou um grande devedor a um homem chamado John Piper, porque é daí, dos escritos dele, que eu tenho tirado esta série de mensagens. E eu vos tenho entregado porque eu recebi de graça, eu de graça entrego. Nada é meu, não tenho mérito algum. Na maior parte destes estudos eu não tenho mérito algum, foi escrito por alguém, mas eu achei interessante. Achei interessante trazer para a minha vida e achei interessante trazer para a sua vida, para esta igreja e para todo o povo que me escuta. E o meu objetivo hoje é que você veja a face de Deus através da glória de Cristo. O meu objetivo hoje é que você compreenda que não é tão difícil assim ver e desfrutar a glória de Cristo. Muitas vezes os homens é que não querem. Os homens inventam formas de fugir, de se esconder da face do Senhor. O meu objetivo esta manhã, meu amado irmão e irmã, é que ao você ver e desfrutar a glória de Cristo, quando você conseguir isso, que você seja curado e liberto do pecado e que a sua vida seja transportada para um sacrifício, uma vida sacrificial de amor. Facilmente, meu amado irmão e irmã, quando você conseguir ver e desfrutar a glória de Cristo, facilmente você se tornará mais parecido com Cristo. A sua vida não dependerá mais de si, a sua vida não dependerá mais daquilo que o rodeia, do mundo onde você vive, mas a sua vida vai depender na totalidade de Cristo Jesus, da sua graça e da sua misericórdia. O que é a glória de Cristo? Qual é o interesse deste estudo de aprendermos sobre a glória de Cristo? Nós olhamos para os 4 evangelhos e vemos e ouvimos várias pessoas influentes na psique, no trabalhar da mente, no aprofundar do cérebro humano. E eles são claros quando dizem que, ao ler os 4 evangelhos, a ser verdade o que está aqui escrito, Jesus era um ser completamente diferente de todos os outros seres. Eles falam isso. A ciência comprova isso. Mas onde é que eu vou beneficiar sabendo que Cristo era uma pessoa diferente? Era um ser estranho aos seres humanos da Terra, embora fosse um ser humano. Mas onde é que está a glória? Na vida dele? Na pessoa dele? No ministério dele? Onde é que está a divindade da glória de Cristo? Onde é que está a divindade da pessoa de Cristo? E nós vemos aí que João diz glória como do unigênito do Pai. A glória de Cristo era a glória exatamente igual à glória do Pai em todos os seus atributos. Não percebi, pastor? Ele é santo, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é eterno, Ele é supremo, Ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, exatamente igual ao Pai. Por isso é que João 1, verso 1 diz: e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Os atributos de Jesus Cristo, enquanto o homem que João viu, eram iguais aos do Pai. Aquilo que João viu,
e aquilo que os discípulos viram, usufruíram, experimentaram durante 3 anos, foi como se o próprio Deus andasse no meio deles. O próprio Criador estivesse dormindo com eles, estivesse comendo à mesa com eles. Cristo é, portanto, a expressão exata da natureza de Deus o Pai. Olhar para o Filho é a mesma coisa que olhar para o Pai. E o próprio Jesus diz: se queres ver o Pai, vê-me a mim. Porque quem me vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê-me a mim. Cristo é, então, toda a excelência de Deus o Pai. É confuso isto. Como é que alguém anda aí proclamando salvação e depois diz que Jesus era um profeta? Era somente um profeta. Era um homem especial. Jesus nem divino era, quanto mais agora ser Deus. Dou mais ênfase, mais valor, e engrandecem mais os anjos do que o Criador dos anjos. Cristo é a excelência de Deus o Pai. Eu, quando olho muitas vezes criancinhas e quando falamos de Jesus às criancinhas, quando falamos de Deus às criancinhas, normalmente a pergunta que sai é: quem criou Deus? O homem foi Deus que criou. A árvorezinha foi Deus que criou. O leãozinho lá na selva foi Deus que criou. As estrelas foi Deus que criou. E quem criou Deus? Esta pergunta devia nos explodir na nossa mente. Como explode na mente das crianças. A nossa busca devia ser: quem é Deus? Quem é Cristo? Que Cristo é este? A resposta bíblica está aí no verso 1, no capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele não tem começo. Jesus não foi criado. Deus não apareceu. E por isso é que a mente humana explode em exclamações de perfeita loucura. Por isso é que os homens que não sabem, não conhecem e também não estão muito interessados em conhecer, eles dizem: vocês são loucos. Não há base científica para provar uma coisa dessas. É por isso é que a ciência chama a religião de loucura. Mas o problema é que eles são cientistas, ou a ciência só é ciência porque Deus existe. Porque Cristo a criou, e Ele criou todas as leis que sustentam e suportam não só este planeta, todos os planetas, e a nossa vida também. O que é a glória de Cristo? Ou o que é a divindade da glória de Cristo? O que é que isto é? A divindade da glória de Cristo. A eternidade da glória do conhecimento de Cristo, que faz com que todas as bibliotecas do mundo pareçam um livro do bolso. Ou seja, para você perceber, se você conseguir juntar a literatura toda, de todas as bibliotecas do mundo inteiro, essa operação parece um livrinho do bolso em relação à mente de Cristo. A mente de Cristo, o conhecimento de Cristo supera tudo isso. É a eternidade do conhecimento de Cristo que faz com que a física quântica pareça a literatura de curso básico, de curso primário. Aquilo que os cientistas estão a fazer em Harvard, em Oxford, no MIT, as grandes universidades da América e da Inglaterra, estudando a física quântica, que é a lei da física mais avançada e que consegue explicar alguma parte
daquilo que nos rodeia, para Jesus isso é curso básico. Para Jesus isso é o beabá da escola primária. Você está entendendo? O conhecimento de Cristo supera isso tudo. É a eternidade do conhecimento de Cristo, que nunca recebeu conselho e jamais receberá conselho de homem algum, por mais sábio que seja. A divindade da glória de Cristo é a eternidade da autoridade de Cristo sobre a terra, sobre os mares e sobre os infernos. Porque Ele os criou e Ele os destruirá. Ele tem autoridade no princípio, Ele tem autoridade no meio, Ele vai ter autoridade no final. Tudo está debaixo das suas mãos. Cristo é a glória da autoridade de Cristo quando Ele funda os tempos e as estações que regem o curso desta terra. Ou você pensa que o verão apareceu do nada e o inverno também? Ou você pensa que o verão serve para você ir passar férias já para o Havaí e o inverno serve para você ir fazer ski nas montanhas alpinas da Suíça? Não. As 4 estações do ano, elas foram programadas na mente de Cristo. E Ele deu a autoridade às estações para interagirem com toda a terra. A autoridade, a glória da autoridade, da autoridade de Cristo que governa o curso deste mundo. O mundo não anda, como dizem aí, ao acaso. O mundo não anda aí no curso dos homens ou dos ditadores. Não. O mundo gira em torno da autoridade de Cristo. Ele tem a autoridade sobre o mundo. Não fosse assim, no estudo que nós estamos fazendo em Apocalipse, ele diz que destruirá esta terra e fará novos céus e nova terra. E isso só pode ser feito por alguém que detém a autoridade. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele foi-lhe dado, foi-lhe concedido por esta glorificação pelo Pai, um nome acima de todo e qualquer nome, uma autoridade acima de toda e qualquer autoridade. Esta autoridade é tão excelente, tão grande, tão imensa, que além de explodir a nossa mentalidade, ela é uma autoridade que não há ninguém que possa deter a mão de Cristo. Não há ninguém que o possa questionar sobre todos os conhecimentos, sobre todos os acontecimentos. E se você ler a vida do Jó, você vai ver que em 41 capítulos Jó se lamenta daquilo que está acontecendo. E não só se lamenta daquilo que lhe está acontecendo na sua vida, como também dos amiguinhos da onça que Deus colocou junto a ele, atazanando a sua mente. E se você reparar no capítulo 42 ao 38, salvo ao 39, até ao 42, que é o final, Deus vai responder a Jó com 70 perguntas. E uma delas é: onde estavas tu quando eu criei os mundos? Portanto, ninguém consegue questionar a Deus por que é que está acontecendo. Isso é uma tolice da nossa mente. E a mente do cristão tem que estar aberta de forma a que ele saiba que tudo aquilo que acontece, nada acontece ao acaso, tudo acontece porque está debaixo de um propósito de Deus. E isso traz glória a Deus. Você pergunta: pastor, eu não percebo como é que Deus retira a glória de um massacre de crianças lá numa escola não sei de onde. E eu também não sei. Mas uma coisa eu sei: que Deus vai ser glorificado, vai. Agora, explicar como é que Ele vai extrair glória, eu não sei.
Daniel 4, verso 35 diz: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. É o profeta Daniel que está falando, não é o pastor João. Eu vou começar de novo. Todos os moradores da terra são por eles reputados, ou são considerados por Deus nada. Zero. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a sua mão, nem lhe dizer que fazes, porque Ele detém toda a autoridade gloriosa sobre a terra, sobre os mares, sobre os firmamentos e sobre os infernos. É a glória eterna da providência de Cristo. E veja que Ele sabe quantas aves caem do céu. Você já ouviu algum cientista saber quantas aves caem do céu todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos? Em todo o planeta? Não há nenhum cientista. Não há nenhuma faculdade científica que consiga saber isso, mas Cristo sabe. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba ou permita. Não cai um fio do cabelo da sua cabeça sem que Ele não saiba ou não saiba e permita. Como é que você consegue saber, por exemplo, lá no interior das florestas amazónicas, quantas aves existem lá, quantos morrem, quantos nascem? Mas Deus sabe, Cristo sabe. Porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. Ele sabe contar quantos fios de cabelo estão sobre as cabeças de todos os homens. Não é só dos cristãos. É de todos os homens da terra. Ele sabe. Até as penugens dos carecas Ele também sabe. Ele detém toda a autoridade. Ele é previdente. É a glória eterna da palavra de Cristo que sustém todo o universo e suas leis. E mantém coesas todas as moléculas e átomos. Nos 4 evangelhos nós vemos Cristo a desafiar as leis naturais que sustêm o planeta Terra. Ele desafiou-as todas. Como, pastor? Pela sua palavra. É a glória eterna do poder de Cristo ao andar sobre as águas. Muitos inventam histórias. Muitos inventam formas e métodos de provar que Cristo não andou sobre as águas. Ao ponto de chegarem a dizer que havia um caminho no mar da Galileia que era formado por pedras e foi aí que Cristo andou. Esse caminho ainda não foi descoberto. Já tentaram descobrir esse caminho, ainda não conseguiram descobrir esse caminho. Cristo andou sobre as águas, porque Ele detém a glória eterna de todo o poder. Ele tem poder para curar leprosos, para restituir a mobilidade aos paralíticos, abrir os olhos aos cegos de nascença, fazer ouvir os surdos, aquietar as tormentas, falar aos ventos, falar às ondas, restituir a vida de quem já estava morto apenas com uma palavra, ou mesmo com um pensamento. Esta é a glória eterna do poder de Cristo. É disto que estamos a falar. Quando você conseguir ver e desfrutar esta glória, meu amado irmão, a sua vida será completamente diferente. Porque você vai dizer como João, vimos a sua glória. É a glória da eterna pureza de Cristo. Como pode
alguém viver 33 anos numa terra como esta e nunca ter pecado, nem nunca ter tido pensamentos impuros. A Bíblia é clara quando ele diz que ele se tornou pecado, embora nunca tivesse pecado. Porque isto faz parte da glória eterna da pureza de Cristo. Cristo é puro desde a eternidade. A glória eterna da justiça de Cristo. Ele é justo desde a eternidade. E por isso é que Ele apresentou em tempo certo, no tempo do Pai, todas as dívidas morais do universo. E esse tempo foi naquela cruz. Ele apresentou todas as dívidas morais de todo o universo, de todos os homens nascidos em todo o tempo. Porque Ele detém a glória eterna da justiça. Mas também temos a glória eterna da paciência de Cristo. Paciência que Ele desenvolveu para suportar todos os nossos atos, passados, presentes e atos futuros. E por causa da sua paciência, da sua gloriosa paciência, Ele ainda está adiando o julgamento final deste mundo. E dessa forma dá espaço a que muitas pessoas ainda se possam arrepender. Se você e eu, se todo o mundo que me está ouvindo ainda tem tempo, é por causa da gloriosa e eterna paciência de Cristo. Muitas vezes me dou comigo a pensar como é que pode ser possível, ao longo de todos estes séculos, desde Adão até hoje, as barbaridades que já os homens já inventaram e cometeram e que já passaram ainda das barbaridades que o diabo possa vir a fazer, porque o diabo continua aprendendo com os homens. Existem barbaridades cometidas pelo homem que o diabo, com um bloquinho de notas, está apontando. Eu nunca me lembraria disso, mas o homem cometeu. Como é possível Deus não ter destruído ainda este planeta? Como é possível Deus não ter chamuscado com o seu poder de fogo e ter começado tudo de novo? Por causa da paciência de Cristo. Não só da paciência, mas da suprema obediência ao Pai. Porque Ele próprio suportou toda a desonra e toda a dor da morte de cruz. A desonra que lhe era devida a si e a mim, a morte que era devida a si e a mim, o julgamento que era você e eu que tínhamos de estar sendo julgados, Ele, por obediência, suprema obediência, gloriosa obediência ao Pai, Ele suportou. Isso só foi possível porque Ele é obediente ao Pai. Mas, meu amado irmão, não se iluda. Ele é paciente, Ele é obediente, Ele é justo, Ele é puro, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso, mas Ele um dia, com a sua glória, Ele explodirá contra este mundo. A Bíblia diz, quando Ele vier em toda a sua glória. Você hoje está a ouvir falar de coisinhas leves. E você diz assim, pastor, isso é leve, isso? Não, isso para mim é excelentíssimo. Meu amado irmão, são só coisinhas leves. Porque quando Ele vier em toda a sua glória, a mesma glória que Ele tinha, ou a mesma glória que o mundo viu na hora da criação, Ele virá com toda a sua glória. Só isso, meu amado irmão, você já devia estar com os joelhos a tremendo. Porque essa glória, ela explodirá. Esta glória, ela confrontará o mundo. Se nós vemos grandes homens de Deus, Moisés, Davi, Elias,
E eles não puderam ver a face de Deus, porque senão morriam. Só a face. Agora imagine toda a glória de Cristo. Imagine o que é toda a glória de Cristo de frente a este mundo. Porque a Bíblia vai lá dizer que todo o olho verá. Ninguém aí vai fechar olhos. Todo o olho verá. E essa gloriosa, essa glória vai ser tão grande, tão forte, que as pessoas vão começar clamando que as montanhas lhe caiam em cima. Veja a dor. Veja a agonia, veja o que é você estar clamando que esta montanha me caia, que esta montanha me esmague, porque eu já não estou suportando mais. Mas as montanhas não vão esmagar. Você não vai poder fugir e a morte já não o vai alcançar. Você vai ter que suportar a glória de Cristo. A minha oração e o meu clamor, eu estava escrevendo isto e estava pensando para comigo: Deus, livra-me desse sofrimento. Que eu seja daqueles que se alegrem em ver a glória de Cristo e não seja um daqueles que tentem fugir da glória de Cristo. Porque este é o perigo que todo homem, toda a mulher está pisando hoje. Porque você não sabe se você é salvo. Você não sabe qual vai ser o estado do seu coração no dia que tiver que enfrentar essa gloriosa glória. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos um daqueles que se vão alegrar, exultar. Mas também temos a gloriosa, eterna graça de Cristo. E, novamente, eu quando estava escrevendo isto, meus lábios sorriam. Porque toda a gente fala que nós hoje vivemos na sexta dispensação, vivemos na era da graça. Eu vejo graça em Cristo desde o início. Desde o jardim do Éden que eu vejo graça. Se eu observar atentadamente a criação de Deus, até aí existe graça. Porque o que é que diz lá em Gênesis? 5 dias Deus criou tudo o que existe. Ao 6º dia Ele criou o homem. Para quê? Dominar sobre toda a criação. Diga, meu amado irmão, isso é ou não é graça? Ainda não havia pecado. E muito menos não havia pecado, também não havia lei. Só começou a haver lei a partir da altura que Deus colocou o homem no jardim e disse: não comas. Isso é lei. Mas a lei já existia no jardim do Éden. Mas também existia a graça. Antes da queda, existiu graça depois da queda, porque Deus matou o primeiro animal ali para cobrir Adão e Eva. Com a pele do animal fez vestidos para eles. Portanto, ali houve graça. Houve derramamento de graça da parte de Deus. E então estou a falar da gloriosa graça de Cristo. E isso Paulo fala mais explicitamente em Efésios, em Gálatas, em Colossenses, em Romanos. Quando ele dá a vida a rebeldes pecadores, você e eu, muitas vezes sentimos vontade de desganar o outro. Mas Deus não, Cristo não. Ele deu a vida para dar vida a esses inimigos dele, a esses rebeldes que se revoltaram. Esses pecadores espiritualmente mortos. E ao mesmo tempo ele desperta a fé nos seus mais inescrupulosos inimigos. Por isso eu digo, não tenho problema nenhum em afirmar. Pelo que a minha Bíblia me ensina, eu não tenho problema nenhum em afirmar que até o maior assassino do mundo, se Deus quiser, ele é salvo. Porque Cristo, pela sua graça, pela sua gloriosa graça, ele desperta a fé
Até mesmo nesses. E repara o que é que disse lá o ladrão que estava à sua direita. Ou à sua esquerda, eu não me lembro. Sabendo nós que no contexto histórico a crucificação era para o maior bandido. Era a última condenação. Era a condenação máxima. Mais dolorosa, mais desonrosa. E o homem disse para o outro ladrão: cala-te, porque nós merecemos estar aqui. Agora este não. E o que é que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, ele desperta a fé nos seus mais inescrupulosos inimigos. Mais curioso é que a Bíblia nos diz que o justo justifica o injusto para que o injusto seja justificado, ou que a justiça do justo seja acreditada na conta espiritual do injusto. Isso só pode ser feito, só pode acontecer por causa da graça de Cristo. Ele despe-se da sua justiça divina, da justiça igual à justiça do Pai. Ele despe-se, ele renuncia, ele abre mão e acredita em cada coração um bocadinho dessa justiça. Isso é graça. Isso é graça. Conforme eu disse ainda há pouco. Mesmo estando aqui abrindo, e podíamos estar aqui a falar da justiça, da glória de Cristo, da excelência de glória de Cristo. Eu podia estar aqui um dia inteiro e não se me esgotava exemplos. Mas apesar disso, aquilo que eu vos trouxe hoje, estes exemplos, são apenas relances, pequenos relances daquilo que realmente é a glória de Cristo. Isto são resquícios, isto são migalhinhas muito pequenininhas daquilo que é a glória de Cristo. Olha o que é que John Piper diz acerca da glória de Cristo. Para falarmos da sabedoria, da excelência e da eternidade da glória de Cristo, teríamos de falar durante todas as horas da nossa vida nesta terra e mesmo assim nos faltava tempo. Você já fez as contas há quantas horas você está vivo? Se você falasse essas horas todas acerca da excelência, da sabedoria e da eternidade da glória de Cristo, não lhe chegava horas para você. Não dava, faltaria tempo ainda para falar. Não é numa hora que eu vou falar sobre a glória de Cristo. Entenda uma coisa, amada igreja. Eu estou falando do Cristo. Eu estou falando do eterno. Mas eu estou falando do mesmo homem, do mesmo Cristo, que nasceu numa manjedoura. A glória de Cristo também é humildade. E isto faz contraste com a mentalidade humana. Porque nós não queremos ter nada a ver com humildade. Humildade é para os fracos. Quanto mais eu arrogante eu for, melhor. Quanto mais eu bater o pé, aparecer e me impor, melhor. Eu estou falando daquele que é o eterno Criador de todas as coisas, dos firmamentos. E ele se humilhou, vindo nascer numa manjedoura. Este é o Cristo, eterno, soberano. Os cientistas já tentaram medir o firmamento, o espaço sideral. E eles dizem que o espaço tem não sei quantos trilhões de anos-luz de distância. Mas a soberania de Cristo vai desde as estrelas e planetas que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Estão mais próximos da Terra. A soberania de Cristo vai até desde esta visão que nós temos a olho nu, até o local mais remoto do espaço que o homem nunca lá irá chegar.
A soberania de Cristo está lá. Ele tem a sua mão sobre todo o universo. A Bíblia diz em Isaías que Ele abriu o universo e distribuiu as estrelas e os planetas com a palma da sua mão. A palma da sua mão tem trilhões de anos-luz de tamanho. A soberania de Cristo vai desde o pico de Everest, que fica a cerca de 8.000 metros acima do nível das águas do mar, que é a montanha mais alta do planeta, até ao fundo da Fossa das Marianas, já no Pacífico, a 16 km de profundidade. A soberania de Cristo está lá. Ele tudo coordena. A soberania de Cristo vai desde a baleia azul, que é o maior mamífero, o maior ser do mundo, vivo, claro, ainda, até ao mais ínfimo ser que somente pode ser visto através das lentes do microscópio. A soberania de Cristo vai sobre as células humanas, até às más formações de organismos que nascem deficientes. Até aí Cristo é soberano. A soberania de Cristo está sobre todos os movimentos da Terra e sobre todos os eventos climáticos que acontecem na Terra a todos os minutos e a todas as horas. Aí está a soberania de Cristo. Aí está. Ele coordena, Ele controla, Ele comanda todas as coisas. A soberania de Cristo está também sobre todas as doenças. Até do cancro, pastor, até do cancro. Mas Ele também não está somente sobre todas as doenças, mas Ele também está sobre todos os medicamentos que as curam. O homem não inventou nada. O homem foi iluminado por Deus para descobrir algo que está debaixo do controle de Deus. A soberania da glória de Cristo está sobre o coração e do pensamento humano, sobre os seus atos, sobre as suas escolhas, sobre os seus desejos, sobre as suas angústias. Nada do que você pense, nada do que você faça, nada do que você deseja passa ao lado de Deus. Tudo está controlado. A soberania de Cristo, a soberana glória de Cristo está sobre a ação de todos os homens, desde Adão até aos nossos dias. E uma vez perguntaram-me assim: pastor, se Deus é tão soberano, se Cristo é tão gracioso, como é que Ele permitiu que Hitler nascesse? Pergunta curiosa, não é? Eu não sei. A Bíblia não me permite saber tudo. Mas uma coisa é certa: a soberania de Cristo estava sobre o Hitler. O Hitler só fez aquilo que fez porque Deus o permitiu. Onde é que está, pastor, a glória de Deus nos 6 milhões de judeus que o Hitler matou? Não sei. Onde é que está a glória de Deus nos 30 e tal ou 40 e tal milhões de mortos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial? Não sei. Mas sei que a soberania de Cristo até aí estava, coordenando e controlando tudo. Não existe um milímetro quadrado da nossa existência que Cristo não diga é meu. E quando você e eu conseguimos compreender isso, que nós não temos nada, nós não sabemos nada, nós não podemos nada, nós não fazemos nada por nossa própria e livre, espontânea vontade. Nós não somos uns seres ao acaso, nós não caímos do céu no cometa, nós não nascemos lá na ebulição das águas e através da transformação de umas células. Não, amado irmão, não. Quando você e eu compreendermos que nada passa sem que Cristo diga é meu, eu estou aí, eu sei, eu autorizo,
Quando você e eu compreendemos isso, nós vamos começar a ver a glória de Cristo. Exatamente como João e os seus discípulos. Cristo governa a nossa existência com a eterna supremacia e glória. Para quê? Para dar alívio àqueles que nele confiam e para aplicar justiça àqueles que não creem, nem o amam e nem esperam a sua segunda vinda. Ver e desfrutar a gloriosa beleza de Cristo é um desafio. Claro que é. Que nos devemos prontificar a abraçar ainda hoje. Você não pode sair deste lugar sem o desejo de ver e desfrutar a glória de Cristo. Você não pode sair deste lugar sem clamar a Deus: Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero vê-la exatamente como os discípulos o viram. Eu quero falar ao mundo e dizer: eu vi a glória de Cristo, eu desfrutei a glória de Cristo. Como é que eu vou desfrutar a glória de Cristo se Ele já não está entre nós? Primeiramente, é claro que você tem que clamar a Deus. Isso é um trabalho do Espírito Santo na sua vida. Para você tem que ser parceiro de Deus. Você tem que ler bons livros. Deixe de ser preguiçoso. Como é que você quer ver e desfrutar a glória de Cristo se você não se aprofunda? Você não conhece aquilo que outros já viram. Você não lê a Bíblia. Ouça somente sermões ungidos que exaltem a glória de Cristo. Fuja de tudo o que leva a pensar que você é o centro de tudo, que tudo gira em torno de si. Você é o rei. Fuja. Você nunca vai poder ver a glória de Cristo quando você pensar que você é o centro. Não, o centro é Cristo. Você é um satélite só. Você nem chega a ser um planeta. Quanto mais você quer ser o astro-rei. Você quer ser o sol. Tudo gira em torno de si. Não. Esqueça isso. Fuja. Quanto mais apaixonado você for pela glória de Cristo, quanto melhor você vê e desfruta a glória de Cristo, mais santificado você fica. Santificação vem através da glória de Cristo. Ninguém pode ser santificado sem experimentar a glória de Cristo. A sua vida vai tomar um outro rumo, um outro sabor, um outro sentido. Mas não sejamos ignorantes. Não sejamos tolinhos ao ponto de agora fazermos disto algo de extraordinário e sobrenatural. Não. É difícil? É. É difícil de compreender, é difícil de fazer, é difícil de seguir. É. Para nós, sozinhos, mas não com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, se você quer ver a glória de Cristo, clama ao Espírito Santo. Senhor, ilumina o meu coração. Eu quero. Abre os meus olhos. Liberta a minha mente. Eu quero ver. Eu quero ver. Se assim não for, as paixões da sua vida, os seus desejos externos, os seus sonhos, elas vão ofuscar a glória de Cristo. É um véu. É uma cortina que se fecha e você deixa de ver o sol. E passa a ver somente a sombra, a escuridão. Esses sonhos, esses desejos, essas paixões, elas vão colidir connosco. Elas vão nos dizer: tu és tolinho. É bom é que comas e bebas neste mundo. Porque quando morreres, vais para baixo da terra. É isso é que os nossos sonhos e os nossos desejos nos fazem. E não nos deixam ver a glória eterna de Cristo. A esperança da glória de Cristo. A esperança da eternidade.
Esses desejos e esses sonhos sempre nos vão retirar o prazer de ver e desfrutar a glória de Cristo. Olhe para mim, amada igreja. Vamos falar agora com clareza. O que é melhor? Você chegar a uma pareira, apanhar uma pera e comer? Ou você chegar ao supermercado e comprar polpa dentro de uma garrafa? Assim é o ver e desfrutar a glória de Cristo. Não aceite coisas adulteradas. Não aceite coisas alteradas. Vá à fonte. Vá à fonte da glória. Vá a Cristo. Vá a Deus. Suplique. Derrame-se aos seus pés. E deseje que o Espírito Santo o transforme ou transforme Cristo no sal da sua vida. Deseje isso. Se não for, toda a sua galáxia, ela vai começar colidindo entre si. Imagine que agora alguém tirava o Sol. Sabe o que ia acontecer? Todas as estrelas, todos os planetas, todos os satélites iriam colidir, porque o Sol é o que sustém uma galáxia. Ou, por exemplo, no nosso caso, a nossa galáxia. O sistema em que nós estamos inseridos no universo, ela é sustentado pelo Sol e tudo o resto gira em torno do Sol. Agora imagine que tiram o eixo, que tiram o núcleo que dá sustentação a todos esses planetas. O que vai acontecer? Descalabro total. A mesma coisa que acontece na sua vida. Quando você retira o núcleo, que é a glória de Cristo, da sua vida, todos os desejos e paixões e sonhos que são os planetas, os satélites da sua vida, eles vão começar colidindo entre si. Você vai ficar desorientado. É por esta razão é que eu afirmo em nome de Jesus, sem qualquer problema de ser criticado ou coisa que o valha, não quer saber. Eu afirmo claramente que a doutrina bíblica é essencial para a nossa vida. Você não consegue viver sem doutrina bíblica. E isso você vai ter que buscar. A doutrina é ensinamento bíblico. A Bíblia vai ensinar como gerir toda essa galáxia essencial da sua vida. De quem me está a entender, diga amém. Doutrina bíblica transforma a nossa conduta e nos aproxima mais de Cristo. Doutrina bíblica nos retira mais o véu que nos impede de ver e desfrutar a glória de Cristo. Você quer ver e desfrutar a glória de Cristo? Aprenda. Aprenda mais. Este encanto da glória de Cristo, implantado no meu coração, ele deve me levar a exibir em mim a glória de Cristo. E o que é que isto acontece? Quem me cerca, quem me observa, vai ter que glorificar a Deus por minha causa. A Bíblia diz: grandes coisas fez Deus por eles. Porquê? Porque eles estavam glorificando a Deus pela sua própria vida. Quero terminar lendo o texto de Hebreus. Hebreus 10, verso 32 ao 34 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, ou seja, de vergonha, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos património superior e durável. Como é possível eu viver de uma forma destas? Suportando tribulações, suportando vergonhas, suportando dores, mas mesmo assim conseguir que a minha vida glorifique a Cristo e que o outro olhe para mim e não diga coitadinho miserável, coitadinho sofre tanto. Não, ele diga: é um homem de Deus.
Você está a entender isto? Mas como é possível eu viver dessa forma? Também não é fácil. Não é fácil. Em qualquer altura você vai descambar, em qualquer altura você vai abrir a boca e dizer aquilo que não queria, a qualquer altura você vai agir da forma como não queria, a qualquer altura você vai pensar de forma impura. Não é fácil. Mas é possível viver desta forma. Como? Quem é que vive dessa forma? Glorificando a Cristo através da sua própria vida. Aquele que vive olhando para o céu. E quando eu falo olhando para o céu, não é que você seja um toinho agora aí andar na rua, os olhos postos no céu. Não, é aquilo que vê as coisas do céu e não vê as coisas da terra. Aquele que olha para aquele que virá. Aquele que olha para a glória eterna de Cristo. Aquele que vive vivendo, dizendo, eu quero viver na glória de Cristo. Ver e desfrutar a glória de Cristo é eu querer viver na glória de Cristo. Ser mais um. É aquele que diz, a tua graça e a tua glória me basta. É fácil isto, não é? Você tem um sonho aí ardendo no seu coração e diz assim, eu vou largar o meu sonho porque a graça de Deus me basta. É fácil isto, não é? Mas é só dessa forma que você vai glorificar a Cristo e vai ser também glorificado e santificado. Eu devo viver, e vou terminar exatamente como comecei. Eu devo viver em amor sacrificial, firmado nesta tão excelente glória eterna que é a glória de Cristo. Quanto mais eu me firmar na glória de Cristo, mais eu vivo em amor sacrificial e mais eu vejo o céu, ainda andando com os pés nesta terra. Que a glória de Cristo produza em nós tudo o que ela produziu no coração daqueles discípulos. Que a glória de Cristo nos transforme como transformou aqueles discípulos. Que a glória de Cristo nos conduza como conduziu aqueles discípulos. E se todo o povo que me está escutando hoje participasse um bocadinho só e tivesse interesse em saber o que é a glória de Cristo, o que é que ela produz na vida de um homem, o que é que a glória de Cristo produz na vida de um homem, o mundo era bem diferente. Você quer ser um bocadinho de Cristo, não quer? Então você tem que ir à busca do ensino, da doutrina. Você tem que buscar a Cristo. Você tem que buscar o Espírito Santo, o seu ajudador, o seu consolador. Só dessa forma. Amém? Que Deus os possa abençoar por este momento que nos estiveram ouvindo aqui. A glória de Cristo, ver e desfrutar a glória de Cristo seja uma realidade na sua vida e uma transformação vivida e experimentada através dos outros. Vista através dos outros. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.